Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 6. Estamos aqui representando a nossa escola bíblica dominical, da nossa sede setorial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Itaquaquecetuba, aqui em São Paulo. Nós somos do Ministério do Ipiranga, ministério este presidido pelo pastor presidente Alcides Fávaro. Nós estamos sob a supervisão do nosso pastor setorial, o pastor André Felipe. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Essa lição é a lição do segundo trimestre de 2020. Estamos estudando a revista de adultos, a revista publicada pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. As lições que nós estamos estudando esse trimestre são as lições escritas e comentadas pelo pastor Douglas Baptista. Então nós vamos à nossa lição. Então eu vou ler o título da lição, que a lição por hoje ela diz sobre a condição dos gentios sem Deus. Antes de apresentarmos a lição, caso seja possível, tenha sua revista impressa, tenha sua revista em PDF, faça suas anotações e pode guardar num lugar que você possa voltar e rever as anotações que você fez. Ao final dessa aula, quero te pedir para você deixar seu comentário, para você fazer suas perguntas. Agora, caso não seja possível você usar a sua revista, não se preocupe, porque eu vou fazer a leitura na minha revista e também eu vou fazer a leitura das referências bíblicas. Essa aula terá duração de 40 a 50 minutos e, se for possível, nos acompanhe até o final da aula, que eu vou ficar muito agradecido, ok? Lição de número 6. A lição de número 6 ela tem por título a condição dos gentios sem Deus. Eu iria ler o textuário, mas como o textuário já é o primeiro versículo da nossa leitura bíblica em classe, eu vou ler apenas o título da lição, eu vou ler a verdade prática e em seguida eu já entro então na leitura bíblica em classe. E também na sequência a gente já começa a apresentar o comentário da presente lição. Então o título da lição é a condição dos gentios sem Deus. A verdade prática diz: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 11 e no versículo 12, e depois em Romanos, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 13. Então, primeiro Efésios capítulo 2, 11 e 12, depois Romanos, capítulo 4, 12 e 13. Eu vou fazer a leitura aqui na minha revista. Aqui diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, Romanos capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Versículo 12 se diz o seguinte: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Versículo 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Essa aqui é a nossa leitura bíblica em classe, leitura essa que nós estaremos usando como base para poder apresentar todo o comentário da lição de número 6. Vamos lá. Antes de eu entrar no comentário propriamente dito,
Eu queria falar que nós vamos falar no decorrer da lição, nós vamos estar falando do povo de Israel, nós vamos estar falando do povo chamado povo gentil. Haja vista, o título da lição é A Condição dos Gentios sem Deus. Veja bem, diante de Deus, ou biblicamente falando, de forma genérica, ou melhor, de forma generalizada, são vistos diante de Deus três povos, ok? O primeiro povo que eu quero destacar aqui é o povo de Israel, ou a nação de Israel. O segundo povo, ou a segunda classe de povos, que não faz parte da nação de Israel, todos os demais povos, biblicamente, são chamados de gentios. São chamados de gentios, ok? Então, vejamos aqui, antes da gente entrar no comentário da nossa lição. A formação da nação de Israel, ela se deu a partir da chamada de Abraão. A partir do momento que Deus chamou a Abraão, prometendo a ele que faria dele uma grande nação. Então, aqui foi o início do povo de Israel, o início da possível existência da posteridade de Abraão, que posteriormente veio ser chamado povo de Israel, uma nação. Que agora, embora já existisse várias nações quando Deus chamou a Abraão, na chamada de Abraão, todos os demais povos que não faz parte da nação de Israel, então são chamados de gentios. E uma das características principais dos gentios, primeiro, é que os gentios são povos, ou eram povos, ou ainda são, nos nossos dias, politeístas, ok? Politeístas. Então, essa é uma das principais características dos gentios. Enquanto que a principal característica de Israel, pela própria chamada que Deus fez a Abraão, e que o povo, a descendência de Abraão, a partir do seu filho Isaque, depois o filho de Isaque, Jacó, e assim sucessivamente, a característica principal do povo de Israel é que esse povo tinha que ser um povo monoteísta. Um povo monoteísta, ok? E nesse monoteísmo, eles deveriam adorar, eles deveriam cultuar, eles deveriam ter por Deus somente o Deus que é conhecido, chamado, que o seu nome na Bíblia é o Deus Jeová. Ou seja, então, o povo de Israel, a partir da chamada de Abraão, ficou sendo um povo separado, um povo escolhido por Deus, e deveria ter a característica principal, ser monoteísta, adorando somente a Deus Jeová. Então aqui se dão as duas principais diferenças. Uma, o povo de Israel, embora estava formado a partir de Abraão, monoteísta, servindo apenas Deus Jeová. As demais nações, então, são conhecidas como povos gentios, e a característica principal aqui é serem politeístas. Eu estou explicando isso logo agora, porque no decorrer dessa exposição, nós estaremos falando muito dos gentios. Então, para já se entender quem são os gentios, são todos os povos que não faz parte do povo de Israel. Embora nós não vamos citar no decorrer da lição, existe um outro povo, que esse é um povo
formado a partir da vinda de Jesus Cristo à Terra, ok? Que então é a igreja, mas não será o foco da nossa lição. E quem é a igreja? Qualquer israelita que recebe a Jesus Cristo como Salvador faz parte da igreja. Qualquer pessoa que não é israelita e que é gentia e recebe a Jesus Cristo como Salvador também faz parte da igreja. Então, vamos dizer, de certa forma, ao olhar de Deus, existem três povos. Primeiro povo, o povo de Israel, que tem um tratamento todo especial, um cuidado todo especial da parte de Deus, desde que Deus chamou Abraão e formou posteriormente esse povo. Depois vem o povo gentil e depois a igreja como uma das nações, posso dizer assim, uma das nações escolhida por Deus. Ok? Então, Israel, gentios e igreja. Vamos ao nosso comentário. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Primeira forma, estavam sem Cristo. Segunda forma de privação, separados de Israel. Terceira forma de privação, alienados quanto à promessa. Quarta, sem esperança. E quinta, sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Uma outra coisa que nós falaremos e será explicada mais adiante nessa lição é a questão da circuncisão. Circuncisão. E veremos também o que significa circuncisão e por que Israel é chamado o povo da circuncisão, enquanto aí sim os gentios, eles são da incircuncisão. Os gentios são da incircuncisão e nós veremos isso também. Já deixe-me colocar isso aqui como parâmetro para a gente poder entender o comentário no decorrer dessa lição. Então, primeiro, chamados incircuncisão. Nosso foco aqui são os gentios que estavam na condição onde não tinham Deus. Então, chamados incircuncisão. Os gentios chamados, então, de incircuncisão, ou chamados os da incircuncisão, os gentios, ok? Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios, ok? Os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, ou seja, eram circuncidados, fazia parte do povo judeu. Eram incircuncisos, fazia parte do povo gentil. E pelos judeus, eles eram identificados, o povo gentil, que não fazia parte da linhagem de Abraão, era identificado como incircuncisos. O conceito da circuncisão. Eu acredito que aqui, uma vez por todas, nós entenderemos o que é a circuncisão. Vamos lá, o que é a circuncisão? O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos
gentílicos. Agora vejamos bem, por estranho que pareça, a circuncisão, uma coisa que a gente deve entender, que fazer a circuncisão para os descendentes de Abraão, para os israelitas, era algo puramente normal. E eles recebiam isso porque para eles era uma marca. E o que acontecia o que nós vemos aqui? Que a circuncisão ela se dava 8 dias após o nascimento da criança. Então, quando o menino completava 8 dias de nascimento, quando o menino completava 8 dias de nascimento, fazia-se a remoção do prepúcio do órgão genital do menino. Isso era a circuncisão e isso era uma aliança. Essa não foi uma invenção de Abraão ou uma criação religiosa. Isso desde o princípio, na chamada, quando Deus chamou Abraão para que a partir dele existisse a nação de Israel, Deus já determinou que fosse feito a circuncisão em todos os homens da linhagem de Israel. E vejamos bem, então o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 11? A Bíblia diz assim, noutro tempo ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão. Então, os gentios, antes da regeneração, eles eram chamados de incircuncisão, pelos que na carne chamam circuncisão. Ou seja, pelo povo de Israel, os demais povos eram todos incircuncisos, e realmente eram, e para eles, eles não tomavam parte nas promessas, eles não tomavam parte nos concertos, eles não tomavam parte no pacto de Deus, porque afinal o pacto de Deus foi com Abraão e com a sua descendência. Agora, quanto ao ato da decisão, nós vimos na Bíblia, isso está na Bíblia, em Gênesis capítulo 19, do versículo 9 ao versículo 12. Eu vou ler aqui o 9, 10, 11, 12, na conversa que Deus, ou na ordenança que Deus havia feito para Abraão quanto à circuncisão de seus descendentes. Então, em Gênesis capítulo 19, ou melhor, Gênesis capítulo 17, versículo 9, Deus disse para Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança. Lembrando que aqui a circuncisão, circuncidar o menino, ele 8 dias, no 8º dia após o nascimento, era uma aliança, era um pacto entre Deus e Abraão, e como eu já disse, consequentemente, entre toda a descendência de Abraão. Então, tu, porém, guardarás a minha aliança. Tu, Deus falando para Abraão, a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. O versículo 10 diz, Deus afirma, esta é a minha aliança, que todo homem entre vós será circuncidado. No versículo 11, Deus diz para Abraão, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. E o último versículo diz, o filho de 8 dias, todo o homem nas vossas gerações, o comprado, qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. Ou seja, o filho, os descendentes de Abraão, no 8º dia, 8 dias após o nascimento, era circuncidado. Quem mais era circuncidado? O estrangeiro que morasse com Abraão e que morasse com os seus descendentes, eles estavam intimados a também serem circuncidados, sendo estrangeiros ou sendo, como naquela época, um escravo, eles deveriam ser circuncidados, e Deus tinha então esse pacto com a linhagem de Abraão. Vamos ver no nosso item 2 o significado religioso da circuncisão. Então, o significado religioso da circuncisão, a gente lê aqui o seguinte:
Seu significado religioso apontava para a santificação. Veja bem, em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e versículo 6, Deus diz assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei propriedade particular dentre todos os povos, porque a terra é minha. Ou seja, Deus estava aqui falando que existia uma condição para os descendentes realmente serem considerados propriedades peculiar de Deus. Primeiro, ouvir a voz de Deus. O ouvir a voz de Deus significa obedecer a Deus e guardar a minha aliança. Eles tinham que obedecer a Deus e continuar fazendo o rito da circuncisão conforme Deus havia determinado. Então isso apontava para a santificação, porque todo homem da linhagem de Abraão que fizesse a circuncisão, esse homem, ele era um homem separado, era um homem diferente dos homens das demais nações. Então, aqui apontava para um aspecto de santificação, uma vez que a santificação é justamente a pessoa estar afastada das práticas que as demais pessoas ou outras pessoas que não têm Cristo praticam, né? Então, isso é a santificação. E nós vamos ver o porquê disso aqui. O porquê a circuncisão estava relacionada ou deveria ser feita justamente no órgão sexual masculino, quando criança, e também o porquê apontava para a santificação. Na continuidade da leitura, a gente pode ver como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. O ponto a corrupção e as práticas idólatras das nações, quando Deus chamou Abraão, e também na continuidade, estavam fortemente relacionados com a sexualidade depravada. Então, todo homem, todo macho israelita, ele quando olhava para si, ele sabia, ele lembrava de uma aliança, ele lembrava de um pacto que ele tinha com Deus. E isso o estimulava, ou lembrava o que ele não deveria se envolver nas mesmas práticas de idolatria, e práticas essas que envolvia justamente a sexualidade. Então, esse era o significado religioso da circuncisão. Agora, vejamos bem, nos nossos dias, embora nós fazemos parte hoje da família de Abraão, espiritualmente falando, nós que fazemos parte da igreja, desde o princípio da igreja, essa não foi uma prática designada, não foi uma prática ensinada para que a igreja cumprisse, porque era uma prática, a circuncisão estava destinada apenas para os descendentes literais de Abraão. Então, hoje, como é a circuncisão do crente? Como é a verdadeira circuncisão do cristão? Vejamos bem. A circuncisão, no item 3, vai falar sobre a circuncisão do coração. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão no Evangelho, na Nova Aliança, a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas na Nova Aliança, no Evangelho,
agora no Novo Testamento, na era da graça, mas aqui foi feita no interior, que é a do coração. Por quê? O que marca o meu compromisso, o que marca a minha aliança, o que marca um acordo entre eu e Deus é o meu coração, a minha sinceridade. O aspecto externo, rituais, onde a pessoa recebe marcas no corpo para poder ter uma determinada identificação, como se faz parte de uma religião, biblicamente e para Deus, né, ou dentro do Evangelho, isso não tem a menor importância, porque não são os aspectos físicos externos, aquilo que os outros veem, que nos identifica como verdadeiros filhos de Deus ou como verdadeiros servos de Deus. O que identifica, na verdade, é o nosso coração. Eu digo coração, a nossa alma, porque Deus, Ele conhece se o nosso interior verdadeiramente está em comunhão com Ele, se verdadeiramente nós estamos seguindo o Evangelho de forma verdadeira. Então Deus conhece o coração. Então a circuncisão, no sentido externo, no sentido visual, feita no corpo, isso para Deus não tem importância, mas sim a circuncisão que está no interior, que é a circuncisão do coração. Se no meu coração eu temo a Deus, eu tenho reverência a Deus, isso significa que eu tenho uma aliança. Isso significa que eu tenho um pacto com Deus. E é isso que importa, não o aspecto físico. No Evangelho, a questão de aspecto físico, corporal, isso foi abolido. Veja bem, assim em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, somente a pessoa que agora é regenerada pela ação do Espírito Santo, por ter recebido a Jesus, essa pessoa sim, ela é verdadeiramente circuncidada diante de Deus, no coração, que significa a pessoa ser uma nova criatura. No livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Veja bem, a Bíblia, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ensinando aqui aos irmãos gálatas que em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O que importa diante de Deus é que eu, que você, que um dia aceitou a Jesus, mantenhamos de uma nova criatura. Do contrário, não adianta fazer marcas no corpo, seja lá onde for, porque isso não tem nenhuma virtude diante de Deus. O nosso item 4 fala sobre a circuncisão na nova aliança. Na nova aliança, a circuncisão somos nós. Vejamos, na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Veja bem, não é o aspecto físico, como eu estou dizendo, não é uma marca corporal, não é uma marca no nosso corpo que identifica que nós somos circuncidados. Não é isso. Na nova aliança, no Evangelho, nós não confiamos nas marcas da carne. Aqui diz, não confiamos na carne. No livro de Filipenses, no capítulo 3 e versículo 3, é justamente isso que nós estamos lendo. Diz assim, ó: a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Isso está em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Vamos falar agora, nosso segundo item, ou melhor, o nosso segundo tópico vai falar que nós éramos estranhos ao concerto da promessa. É claro que Paulo estava se dirigindo
aos irmãos da cidade de Éfeso, a situação deles antes. Mas veja, se nós, quem não faz parte da igreja, ainda nos dias de hoje, a pessoa continua na condição de gentil, né? Isso é muita verdade, porque a pessoa que está na igreja, ela só tem um Deus, ela só serve ao Deus verdadeiro, ao Deus Jeová, ao Deus que aí fora a gente fala, as pessoas falam que é o Deus com D maiúsculo, e não a deuses. Enquanto quem não faz parte da igreja já confia em vários deuses, né? Essa pessoa acredita em A, acredita em B, acredita em várias entidades, às vezes como sendo seu Deus. Mas quem faz parte da igreja, essa pessoa acredita somente em um Deus. Então quem faz parte da igreja não está mais estranho ao concerto da promessa. Mas enquanto não faz parte, continua distante, continua afastado desse pacto, dessa aliança com Deus. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, se referindo aos Éfesos, né? Separados, ou melhor, se referindo aos irmãos Efésios, da cidade de Éfeso. Eles estavam separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Ou seja, realmente, não fazia parte do povo de Israel, não fazia parte da linhagem de Abraão, então estavam estranhos à promessa de Deus. Mas essa situação é mudada e foi mudada a partir do momento que se aceitou a Jesus. O item 1 vai falar uma vida sem Cristo. Então, uma das formas de privação que eles tinham uma vida sem Cristo. Antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, portanto sem Cristo. Lembrando que paganismo é um dos significados de politeísmo. Então, a pessoa que não recebe a Jesus, ela, por não ter Jesus como seu Senhor, ela tem vários senhores. Ela serve a vários deuses, cultua vários deuses e confia em vários deuses. Então, assim como os irmãos da cidade de Éfeso, os irmãos efésios, nós também, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, portanto sem Cristo. E hoje, nos nossos dias, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que se está sem Cristo, continua imerso no paganismo e, como adora a vários deuses, acredita em vários deuses, então não tem o Senhor Jesus como o seu Senhor. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Ou seja, viver uma vida de religiosidade, como os irmãos efésios viviam, antes de aceitarem a Jesus, antes da regeneração, indicava que eles eram incapazes de serem inseridos na promessa da salvação. E essa promessa da salvação é justamente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo daquela época e a aceitação do Evangelho a partir da época em que Jesus Cristo veio à Terra. Eles, os efésios, desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Ou seja, era a condição deles antes, enquanto eram gentios. Ok? Vamos partir para o nosso item 2. Nós vamos falar de uma segunda forma de privação que eles viviam. Aqui Paulo estava recordando como era a situação daqueles irmãos antes de receberem a Jesus Cristo. Uma outra forma de privação que eles viviam é que eram separados da comunidade de Israel. Veja bem, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Que desvantagem era essa? Separados da comunidade. Então, não tinham os mesmos direitos que os israelitas naquela época tinham, né? A constatação cruel
era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência, como eu disse no começo. Vamos continuando. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão, né? Pode parecer estranho. Você não faz parte da comunidade de Israel. Ok, não faço parte. Eu não sou israelita. Consequentemente, também não tinham direito às bênçãos concedidas por Deus, porque estavam sem Cristo, tinham uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Só que esse último tópico aqui é interessante, esse último parágrafo. Entretanto, os gentios precisavam saber, como qualquer pessoa nos nossos dias precisa saber, que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Ou seja, hoje, a pessoa que aceitou a Jesus Cristo, a pessoa que aceita Jesus Cristo, tanto hoje quanto naquela época em que Paulo estava escrevendo, ele estava declarando, ele estava agora esclarecendo para os irmãos que quem tinha recebido a Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, agora também se tornava descendente de Abraão. Uma situação que parece estranha, né? Mas não, porque Jesus Cristo, ele fazia parte, né, do povo judeu. Então, logo quem aceitou a Jesus Cristo, agora pela fé, também passou a fazer parte da descendência de Abraão. Nós, pela fé, os cristãos, quem recebe a Jesus Cristo, pela fé, se considera também filho de Abraão, porque aceitou a Jesus Cristo, que também era da descendência de Abraão. A Bíblia nos diz, em Gálatas capítulo 3, versículo 29, diz assim, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Veja bem, a Bíblia está nos confirmando, a Bíblia está fortalecendo esse ensino que quem é de Cristo também é descendência de Abraão, em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Vamos para o nosso terceiro item, que vai mostrar aqui uma outra forma de privação que, por não receber a Jesus Cristo e por não fazer parte da descendência de Israel ou da descendência de Abraão, também estavam alienados aos pactos da promessa. Ou seja, estavam afastados, estavam distanciados dos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas. Vários pactos, sim. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Então veja bem, Deus ele sempre ele fez um pacto então com Abraão, que é chamado de pacto abraâmico. Então Deus fez um pacto com Abraão e revelou ali para ele as bênçãos e prometeu para Abraão as bênçãos que os seus descendentes usufruiriam por fazer parte da descendência de Abraão. Não apenas a Abraão, mas depois Deus também vem e faz um pacto com Moisés, que nós chamamos então de pacto mosaico. Então Deus faz o pacto com Moisés. Mais uma vez, Deus confirmando as promessas que ele estaria dando para a descendência de Abraão. E nós vimos também o pacto, além de Abraão, além de Moisés, nós vimos Deus também fazendo pacto com Davi, que chamamos então de pacto davídico. E todos esses pactos giravam
em torno da grande promessa do advento do Messias. Mesmo Deus fazendo pacto com Abraão, estava apontando para a vinda de Jesus Cristo no tempo passado, que hoje nós sabemos que faz mais de 2000 anos. E tanto com Abraão quanto Moisés, todos esses pactos estavam apontando para a vinda de Jesus Cristo, para o advento do Messias. Os gentios não tinham noção deles, é claro que não, né? Os gentios não tinham noção deles, desses pactos, e por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança, por não ter conhecimento, por não estarem envolvidos, por não fazerem parte da linhagem de Abraão. Então eles estavam afastados, eles estavam alienados de qualquer promessa ou de qualquer esperança relacionada a Jesus Cristo. Agora, uma vez regenerados em Cristo, veja bem, eu não sou da linhagem de Abraão, então não tenho esperança para a salvação, não existe uma solução. Vejamos aqui na conclusão desse nosso segundo tópico, vai dizer: agora, uma vez regenerado em Cristo, ou uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Ou seja, por intermédio de Jesus Cristo, todas as bênçãos que Deus tinha destinado a Abraão, agora os gentios que recebessem a Jesus Cristo, né? E uma vez que recebem a Jesus Cristo, a condição de politeísta é abandonado, porque quem recebe a Jesus Cristo só tem apenas um Senhor. É por isso que nós dizemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. É por isso que nós cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor, porque é o nosso único Senhor, é o Jesus Cristo. E é por intermédio dele que nós recebemos a paz, porque temos o Espírito Santo nas nossas vidas, e a nossa saudação, o nosso cumprimento entre os cristãos, entre os evangélicos, é cumprimentar com a paz do Senhor. De qual Senhor? Do Senhor Jesus Cristo, o nosso único Senhor. Sendo nós, após receber a Jesus Cristo, não confiando mais em vários deuses, agora confiando em apenas o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somos nós também bem-aventurados, somos nós abençoados por intermédio de Jesus Cristo. Terceiro e último tópico vai dizer que mais uma forma de privação, que o povo estava sem esperança, a quarta forma de privação, e a quinta, que esse povo estava sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos ver que esperança é essa? Primeiro item aqui vai nos dizer: desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Na Bíblia, o principal uso da palavra esperança está ligado à confiança nas promessas divinas. Por isso que nós dizemos que a nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja para o céu. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Porque quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele disse: eu irei e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então nós temos a nossa confiança firmada nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 7, ele diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então nós confiamos, nós continuamos como evangélicos, como cristãos, como servos de Deus, nós continuamos confiando nas palavras de Jesus Cristo, que um dia virá
a essa terra e nos tirará daqui e nos levará para si mesmo. Se você quiser ver essa promessa, abra sua Bíblia em João, no capítulo 14. No Evangelho de João, no livro de João, no capítulo 14, você vai ver Jesus Cristo fazendo essa promessa, dizendo que um dia voltaria e nos levaria para que onde quer que ele estivesse, estaríamos nós também. Vamos para o nosso, continuando aqui. Embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano de salvação, eles mesmos, os gentios, ignoravam essa promessa e por isso não tinha em que sustentar qualquer esperança. A esperança é a âncora para a alma. Então, eu acredito que a minha alma não vai para o inferno. Eu também acredito que a minha alma não será lançada no fogo eterno. Porque a esperança é a âncora da alma. E a palavra de Deus, a palavra de Deus vem confirmando isso, que a nossa esperança é a âncora da nossa alma. Lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 19. Então, vai nos dizer que a esperança é a âncora da alma. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Então, veja bem, se eu não sei o que será da minha vida após, ou qualquer pessoa que não sabe o que será da sua vida após a sua partida, ou seja, ela ainda não tem esperança, né? E também a falta de esperança e de paz revela ainda nos nossos dias as ausências de Deus, ou a ausência de Deus. Se você já recebeu a Jesus e tem o Espírito Santo, você sabe, e se mantendo firme até o fim, perseverando até o fim, como diz a palavra, você sabe que ao você partir, você vai para o paraíso. Biblicamente falando, você vai para a presença de Deus, você vai sentir a presença de Deus. E vai chegar um dia em que Jesus Cristo vai nos adentrar, fazer-nos entrar aos céus, agora, e onde nós veremos Jesus Cristo e veremos Deus face a face. Vamos falar também que a última forma de privação que os irmãos efésios estavam vivendo e que as pessoas, gentias, os efésios como gentios estavam vivendo, e as pessoas que ainda não receberam a Jesus, elas podem até pensar que estão com Deus, mas a palavra de Deus, ela revela que as pessoas que não recebem a Jesus Cristo, elas estão sem Deus no mundo. Elas estão vivendo, seguindo o caminho por suas próprias contas ou por conta própria, sem Deus no mundo. Então vamos finalizar aqui dizendo, a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Não, eles até tinham seus deuses, até tinham as suas divindades, mas eles estavam sem Deus no mundo, porque eles não tinham ligação com o Deus verdadeiro. Eles tinham ligações com vários deuses, como nós já vimos, inclusive, que as suas formas de idolatria estavam relacionadas a práticas depravadas. Eles acreditavam nas divindades. Então, para eles tinham Deus, mas na prática, eles não tinham o Deus verdadeiro, ok? Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses, mas na prática estavam sem o Deus verdadeiro. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Ou seja, os irmãos efésios, ou antes de aceitar a Jesus, ou a condição dos gentios sem Deus, como diz o título da nossa lição, continua sendo a mesma. Se estão sem Deus, isso quer dizer que a vida é regida por uma falsa ideia de divindades. Acreditam em vários deuses,
vivem uma vida de paganismo, né? Que é justamente o politeísmo, e tem uma ideia que suas vidas são regidas pelas divindades. E que, na verdade, a gente vê aqui que essas divindades, né, ou essa crença, acaba mantendo as pessoas escravizadas em densas trevas espirituais. Ok? Nós vamos fazer a nossa conclusão. A nossa conclusão diz o seguinte: noutro tempo, falando-se da nossa condição, enquanto não tínhamos aceitado Jesus, a Bíblia diz: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, né? Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados aos concertos da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximando-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Ou seja, a partir do momento que a pessoa recebeu a Jesus Cristo, a partir do momento que ela recebeu o Espírito Santo na sua vida, virou as costas para práticas da idolatria, virou as costas para práticas que muitas vezes ela mesma é consciente que o que ela está fazendo desagrada ao Deus verdadeiro. Ou seja, a partir do momento que a pessoa ela virou as costas para isso, então agora ela passa a ter esperança, passa a ter uma vida de paz, ela se aproxima de Cristo e agora também é revelada a ela, assim como já foi revelado a nós, que um dia recebemos a Jesus Cristo, o Deus único e verdadeiro. Sendo assim, não é necessário que a pessoa deposite mais a sua confiança, seja lá em que divindade for. Seja assim, não é necessário, quando a pessoa recebe a Jesus Cristo, não é necessário que ela deposite a confiança dela em entidades. Não precisa, porque agora ela tem um único Senhor, ela tem um único Salvador, que é Jesus Cristo, e agora essa pessoa conhece também o Deus verdadeiro. Eu quero encerrar com a palavra do profeta Jeremias, que já foi lida, que está no capítulo 17 e no versículo 7 do livro de Jeremias, que diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Essa pessoa é uma pessoa abençoada. Agora vamos terminar. Para poder finalizar, eu quero te dizer que nós chegamos ao final dessa nossa sexta lição, desse segundo trimestre. Eu quero te agradecer por poder nos acompanhar e completar o estudo dessa lição. Se você gostou dessa lição, eu quero te pedir para você poder fazer seus comentários. Se você estiver assistindo pelo YouTube, que você dê a sua curtida, que você dê o seu like, que você compartilhe, envie esse ensino para outras pessoas, para outros cristãos, para alguém que você acha que pode ser interessante. E deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, que isso é muito importante para a gente saber que esse ensino está chegando a você e que está tendo significado para você. Ok? Agora, se você estiver assistiu pelo Facebook ou entrou no Facebook, curta essa aula também, deixe o seu comentário, compartilhe com os irmãos, compartilhe com os amigos, ok? Então, eu te espero na nossa próxima aula, onde nós estaremos estudando a lição de número 7 e nós estaremos falando que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Só existe uma forma da pessoa se religar a Deus, que é por intermédio de Jesus Cristo. E falaremos isso na nossa lição de número 7. Então, nós encerramos por aqui. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando a vida da sua família. E eu te espero na nossa próxima aula.